Eu sou de uma geração que cresceu ouvindo que o combinado não sai caro. E isso até é verdade, desde que o combinado seja claro. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Daniele, sou advogada e esse é o Espaço Jurídico do Pode Professorar. Aqui a gente fala do direito do jeito que ele acontece na vida real, sem juridiquês, sem termos técnicos e sem complicações. E hoje a gente vai falar sobre o contrato de prestação de serviços, mas não sobre o modelo e nem especificamente sobre as cláusulas. A gente vai falar sobre como esses acordos realmente funcionam na prática e o que precisa estar claro antes de qualquer negócio. A realidade é que tudo começa em uma conversa. As pessoas conversam, acertam alguns detalhes, determinam um valor e saem dali com a sensação de que está tudo resolvido. Mas nem sempre está. E o problema dificilmente aparece na hora. Quando a gente fala em contrato, muita gente ainda imagina um documento formal, cheio de cláusulas, assinado ao final de uma negociação. Mas no episódio 4, chamado Contratos da Vida Cotidiana, nós falamos que contrato é acordo. E esse acordo pode acontecer de várias formas. Ele pode estar sim em um documento formal, mas também pode estar em uma troca de mensagens, ou em uma conversa onde duas pessoas combinam algo. Se existe alguém se comprometendo a fazer alguma coisa e alguém se comprometendo a pagar ou entregar algo em troca, ali existe um contrato, mesmo que ninguém tenha chamado assim. Isso muda completamente a forma como você passa a enxergar o seu dia a dia, porque mesmo sem uma assinatura, o contrato passa a valer a partir do combinado. A prestação de serviço está em praticamente tudo. No personal que você contrata, no designer que cria uma marca para você, no pedreiro que faz a obra da sua casa, no advogado, no consultor, no profissional de estética, num professor particular. E esses serviços não são todos iguais. Alguns são pontuais. Você contrata, ele vai lá, faz um serviço, você paga pelo serviço e acabou. Outros são contínuos, demandam acompanhamento, manutenção, suporte de algo, e então você celebra um contrato e mensalmente esse acompanhamento vai acontecendo. Alguns têm resultado, um objetivo mensurável, algo que se pode descrever. Você contratou um pedreiro para construir um muro na sua casa. Então, existe um objetivo que você consegue descrever, você consegue de fato mensurar. Outros dependem de interpretação, de ajustarmos as expectativas. E quanto mais subjetivo o serviço, mais arriscado é confiar no entendimento. Porque quando o resultado não é totalmente objetivo, os detalhes precisam estar muito bem esclarecidos. Existe um ponto em prestação de serviço que quase ninguém fala com clareza, que é a diferença entre a expectativa e entrega. O cliente cria uma expectativa baseada no que entendeu, no que imaginou, no resultado que quer alcançar. O profissional trabalha com base no que foi pedido, no que foi combinado, no que ele se comprometeu a entregar e no que ele entendeu que era a necessidade do cliente. E essas duas coisas nem sempre são iguais. Na verdade, muitas vezes não são. O problema é que expectativa não alinhada vira cobrança. E entrega mal delimitada vira frustração. O cliente sente que recebeu menos. O profissional sente que entregou o que foi combinado. A realidade é que tudo ali não passou de um mal entendido.
O cliente sente que conseguiu se expressar. O cliente tem certeza que falou o que era para ser feito. E o profissional tem certeza que entendeu. Só que muitas das vezes, alguns detalhes desse acordo não são explicados, não são ditos de forma clara. E aquilo que parece o óbvio e que parece que não precisava ser dito, na verdade, precisa sim. Faz muita diferença. O que pensa que soube se explicar e o que pensa que entendeu, na verdade, os dois estão certos, dentro da sua própria lógica. O problema não é o que foi combinado. O problema é o que foi imaginado e não foi dito. Se você quer evitar problemas na prestação do serviço, existem pontos que não podem ficar subentendidos. Vamos a alguns deles, para ficar bem didático aqui. O primeiro que eu posso destacar é o objetivo da contratação. O contrato está acontecendo para que o profissional faça exatamente o quê? O que está sendo pedido? Qual é o objetivo dessa contratação? O prazo. Quando começa esse prazo? Quando termina? Existem etapas? Se existe prazo para a resposta, para uma entrega, para a revisão de um serviço, de um atendimento feito, isso precisa ser detalhado. O pagamento. O pagamento também precisa ser dito de forma clara. Qual o valor? Qual forma de pagamento vai ser usada? Em que momento esse pagamento vai ser feito? O que acontece em caso de atraso? Também é preciso falar sobre um ponto que quase ninguém prevê, que são as mudanças que podem acontecer durante a execução do trabalho, imprevistos, algumas intercorrências que não é o desejo, mas acontece. E aí? Isso gera custo? Isso altera o prazo? É necessário um novo acordo, então, para lidar com como o serviço vai ser prestado a partir dessa intercorrência? Tudo isso precisa ser falado. Assim como também, por várias vezes, certamente vocês me ouviram falar o quanto é importante o registro dos detalhes desse acordo. Não precisa ser algo complexo, mas precisa ser claro. Porque quando dá problema, não é o que você lembra que resolve, é o que você consegue demonstrar. Se você é ouvinte da nossa série, com certeza já me ouviu alertar sobre isso. Todas as vezes que eu falei sobre contratos, todas as vezes que eu falei sobre combinados, eu falei sobre a importância de registrar esse combinado, justamente para nos proteger de possíveis problemas futuros, de possíveis processos judiciais, de possíveis desentendimentos em que as versões possam se desencontrar e fica sempre no meio da história aquele impasse sobre, afinal, quem está certo. Quando o combinado é registrado, não há dificuldade em demonstrar o que foi dito, o que foi prometido, o que foi acordado. Basta revisitar os termos do acordo e tudo se esclarece ali. E este episódio visa dialogar com os dois lados do contrato, com quem contrata e quem presta serviço. Se você presta serviço, o que eu venho te dizer não é só jurídico, é também estrutural. Muita gente começa tentando ser flexível, ser aquele profissional fácil de lidar. O fato é que ninguém quer perder um possível cliente. Mas, sem perceber, o profissional começa a aceitar demandas fora do combinado, prazos que não foram definidos, entregas que não estavam incluídas.
e isso vai se acumulando. O seu negócio deixa de ter uma forma de trabalhar pré-estabelecida e para cada cliente passa a funcionar de um jeito, até que o serviço deixa de ser sustentável. Quando você não define o seu escopo, seu limite e sua forma de trabalhar, alguém vai definir por você. E normalmente esse alguém é o cliente, sempre, evidentemente, de acordo com o interesse dele. Clareza não afasta o cliente, clareza filtra o cliente. E não só isso, clareza transmite transparência, organiza o processo e protege o seu trabalho. A sua atividade profissional, o seu negócio, ele precisa estar 100% sobre sua gerência. É você que determina como você trabalha, é você que determina como funciona a sua entrega, como funciona as práticas da sua empresa. Então é necessário que haja uma estrutura e essa estrutura você vai apresentar ao cliente. O cliente vai decidir se ele vai querer o seu serviço ou não. Mas quando você se torna um prestador de serviço muito maleável, quando a cada acordo você se propõe a funcionar de um jeito, a longo prazo isso pode comprometer o seu negócio. E eu não poderia abordar esse tema sem mencionar um ponto extremamente importante e muito comum atualmente. O fato é que nem toda prestação de serviço cabe ser realizada através de um contrato informal. Muitas vezes esse tipo de contrato é usado para mascarar uma relação que, na prática, tem características de vínculo empregatício, apelidado popularmente como contratação CLT. Quando a pessoa tem horário fixo, uma subordinação estabelecida, uma rotina determinada, a obrigação de trabalhar exclusivamente só para aquele empregador, não cabe contratação PJ. Não cabe um mero contrato de prestação de serviço. Diante desse cenário, nós estamos lidando com um vínculo empregatício formal. E trabalhar em cima da informalidade com características de vínculo que deveria ser formal gera risco para ambas as partes do contrato. Porque juridicamente não é o nome do contrato que define a relação, é a forma como ela acontece na prática. Então, tanto quem contrata quanto quem presta o serviço precisa ter atenção aqui. Porque usar um contrato de prestação de serviço para algo que na prática é uma relação de emprego pode trazer sérias consequências depois. E aqui eu até me comprometo a fazer um episódio especificamente sobre isso, porque eu vejo muita desinformação em relação a esse assunto e é muito necessário nós falarmos sobre isso. Tem muitos empregadores usando erroneamente essa forma de contratação e tem muitos empregados, muitos funcionários aceitando essa forma de contratação sem saber dos seus direitos que estão sendo negados através dessa informalidade e dos riscos de forma geral que eles estão se expondo. Então eu quero trazer, e eu vou trazer para essa série um episódio especificamente sobre esse tema para que a gente possa falar de forma mais detalhada. E eu acho que cabe muito abordarmos esse tema para que a gente possa trazer mais informação para ambos os lados dessa história. No final das contas, gente, o problema da prestação de serviço quase nunca está na execução. Normalmente vem lá no combinado, no começo de tudo. Ou melhor, no que parecia combinado, mas não estava claro. Sim,
O combinado claro não sai caro. Isso vale para quem contrata e para quem presta serviço. Antes de fechar qualquer negócio, alinhe, pergunte, defina e sempre, sempre registre. Porque um acordo bem feito não só evita problema jurídico, ele evita desgaste, frustração e a famosa dor de cabeça. Espero que esse episódio tenha trazido informação e clareza sobre a importância de estarmos atentos na hora de firmarmos um contrato de prestação de serviço. Ficamos por aqui. A todos uma ótima semana e nos encontramos no próximo episódio. Até lá!